Meus amigos, Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14 diz: Então Jesus tornou a respondendo, falando em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E então não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Venham às bodas. Eles, porém, não fizeram caso. Foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ainda ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disso, irou-se. E enviando o seu exército, destruiu todos aqueles homicidas, assassinos e incendiou as suas cidades. Então disse o Senhor aos servos: As bodas, na verdade, estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, a saída dos caminhos e convidai para as bodas todos os que vocês encontrarem. Os servos, saindo pelo caminho, juntaram quantos o encontraram, tantos maus quanto bons. E na festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei disse aos servos: Amarrai pé e mão, levantai-o e lançai para as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, essa é a tua palavra. Eu me escondo hoje atrás da cruz do Calvário e peço que o sangue de Jesus venha selar esse ambiente, mentes e corações sejam protegidos nessa noite. E todo ladrão de sementes, toda distração, toda preocupação que vem roubar a preciosa semente da palavra de Deus nessa noite seja expulso desse lugar, em nome do Senhor Jesus. E que possamos mergulhar na pura, santa, perfeita e poderosa palavra do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eita, eu baixei o olho, tem mais gente, deixa eu fechar mais o olho. Jesus começou a contar essas parábolas das bodas do Cordeiro, ele contou para os fariseus, ele estava contando essa parábola para os fariseus. Isso, ele tinha acabado de entrar em Jerusalém, montado no jumentinho. Quem lembra dessa palavra? Amém? Então tinha todo um clima profético no ar, e ele estava contando essa parábola um domingo antes dele ser crucificado. Então olha só esse contexto. E aí, alguns dias antes, Jesus estava ouvindo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e sendo exaltado pela multidão, e aqueles líderes, então, cheios de inveja, já tinham decidido matar Jesus. Então agora eles precisavam de um gatilho, eles precisavam de uma armadilha. Então eles começaram a criar perguntas e perguntas e perguntas para Jesus. Então Jesus, olha só o que diz em Mateus 21, 23, diz assim: E chegando ao templo, cercaram-se dele, e ele já estando ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazer isso? E quem te deu autoridade? Então eles começaram a perguntar, a questionar Jesus. Se você seguir o texto lendo, Jesus devolve uma pegadinha, que é o batismo de João Batista. Jesus fala o seguinte: eu vou responder vocês, se vocês me responderem. O batismo de João é de Deus ou dos homens? Aí eles ficaram, né? Se a gente falar que é de Deus, aí para perguntar por que a gente não batizou. Se a gente falar que é dos homens, o povo pega a gente de pisa, porque o povo gosta do João. O que a gente faz? Aí a Bíblia diz que eles ficaram meio assim. E aí Jesus, com esse questionamento, Jesus começa a trazer um ensinamento para eles. E aí que entra um negócio, meu irmão, muito doido. Jesus tentando salvar fariseu. Jesus aqui fala 3 parábolas para eles. Primeiro, ele fala a parábola dos 2 filhos. É aquele que diz: sim, pai, vou fazer, sai e não faz. E o que diz: não, vou fazer não. Aí, não, papai, vai lá e faz, se arrepende. A segunda parábola, ele fala dos lavradores maus, aqueles que vão, então nem aí para vinha, outro enterra talento, outro não sei o quê, aí quando ele volta, cadê? Não, a gente não cuidou, aí deu tudo errado.
E a terceira parábola é essa, as bodas do casamento. Então a parábola que a gente vai estudar hoje aqui, ela tem um caráter de alerta. Jesus está tentando abrir os olhos daqueles caras. Jesus está dizendo assim, gente, cara, vocês não estão entendendo algumas coisas. E às vezes, a gente pode pensar que Jesus falava em parábolas de propósito, porque ele não queria que os caras convertessem. Não, era o contrário. Aqueles caras eram doutores da lei. Aqueles caras conheciam de Bíblia, assim, absurdamente. Aqueles caras, eles eram conhecedores de textos, de história. Porque, assim, uma coisa, quando a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó, eu tenho certeza que você já teve essa dúvida. Assim, eu torço que você já teve essa dúvida para eu não me sentir mal. Porque eu já tive essa dúvida. Às vezes eu penso, será que esses caras existiram de verdade? Quem já teve essa dúvida? Levante a mão. Obrigado, Deus ama vocês, vocês são preciosos. 3 pessoas só, o resto é tudo crente, tá vendo? Porque a história é tão forte, tão louca, né? Que a gente fica, será que... Meu Deus, caramba. Só que esses caras não estavam falando de história que ouviram. Esses caras estavam falando do seu bisavô, do seu tataravô, dos seus parentes. É profundidade diferente. Uma coisa é tu falar do pessoal lá da praia de Mosqueiro, não sei o quê. Outra coisa é a gente falar do seu Manel, que morou lá, que é perto, é não sei o quê. Sabe? É família, é sangue. E Jesus está tentando abrir os olhos dele, dessa galera, explicando. E aí ele começa a falar por parábola. Mas, às vezes a gente pergunta, como é que pode, assim, por parábolas? Mas a pergunta que volta para a gente é, o que mais faltava para eles enxergarem? O que mais faltava para esses homens enxergarem? Qual era o sinal que faltava? Qual era o milagre que faltava? Qual a profecia que faltava ser cumprida? Porque, meus amigos, esses caras viram de tudo. Esses caras viram de tudo. Esses caras viram morto ressuscitado, assim. Esses caras viram doenças. A doença do tempo era a lepra. A praga do tempo era a lepra. Eles viram lepra sumir. Eu não sei se você já viu, pelo menos em vídeo, o que é a lepra. Irmão, é horrível demais. E o nível que a gente está falando de lepra bíblica é um livro que não tem ambulatório, que o cara não faz tratamento. O que ele fazia? Ele ia para uma caverna para morrer. E aí o cara andava, às vezes os pedaços dele iam caindo pelo meio do caminho. Um cheiro, corvos ficavam voando sobre onde tinha os famosos leprários bíblicos. E eles viram isso sumir. Eles viram curas, sinais, poder, maravilhas. E o que a gente pode aprender com isso? Esse texto tem muito a nos ensinar, porque eu e você corremos o mesmo risco desses homens aqui. O que mais falta a gente enxergar? O que mais falta a gente aprender de Jesus para viver uma vida mergulhada na presença dele, santa e que agrada ao Senhor? Porque essa parábola é para nos abrir os nossos olhos. Porque deixa eu te falar uma frase. Deus não precisa gritar nos seus ouvidos aquilo que já está escrito na palavra dele. Deus não precisa e não tem compromisso de ter que descer um anjo, te dar uma experiência sobrenatural para você entender o que já está escrito na palavra dele. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender com essa parábola é a rejeição. Voltamos ao Mateus capítulo 22. No verso 3, diz o seguinte. E aí fala, 3. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe, venham. Mas eles disseram, não queremos ir. Olha que loucura. E é interessante que no verso 4, ele envia outros servos, mais pessoas, para dizer, venham. E agora ele fala do cardápio. Ele fala, olha, venham, porque já estão preparados os bois. Ele fala da qualidade da comida. Ele fala, olha, os bois cevados, os bois gordos já foram mortos. O churrasco, ele fala, qual é o cardápio? O churrasco está pronto e é com boi gordo.
carne boa. Imagina aquela picanha com aquela camada de gordura. Ele está falando, boi gordo. Aleluia. E aí ele começa a dizer, olha, ele manda novamente o convite, ele começa a dizer que está pronto, o que está feito, o que vai ser servido, qual é o cardápio. Eu digo, vamos lá, está tudo pronto, só falta vocês, cara. E aí no verso 5 diz que eles não fizeram caso, então eles deram desculpas para não ir para as bodas do casamento. Olha isso. Houve 2 convites. E aí, uns disseram assim, eu vou para o campo, eu comprei um terreno e eu vou dar uma olhada lá. Segundo diz, eu vou cuidar do meu gado. No capítulo aqui de Mateus diz que uns ultrajaram, ou seja, xingaram. Não enche o saco, não quero ir para essa festa. Para de estar falando assim comigo. E ainda diz que mataram os servos que foram convidar. E aí, quero te mostrar. No livro de Lucas, existe a parábola do banquete. Alguns teólogos dizem que são 2 coisas diferentes. Outros dizem que são a mesma coisa de perspectivas diferentes. Para mim, eu acredito mais nesse segundo ponto. São a mesma coisa, perspectivas diferentes. Mas aqui, Lucas, por ser médico, ele é mais detalhista. Ele vai dizer qual era a desculpa que eles deram. E aí, olha só o que diz Lucas, capítulo 14, verso 17. Lucas 14, 17 diz, e a hora da ceia mandou os servos dizer aos convidados, vinham, tudo já está preparado. E todos a um começaram a se desculpar. Algumas versões dizem excusar-se. Que versão diz essa? Excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa que eu... E vê-lo. O outro diz, e vê-lo, rogo-te que me tenha por excusado, por desculpado, por isso não posso ir. O outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me tenha por excusado. E o outro diz, casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. Agora vamos olhar o convite. Perceba que lá em Mateus começa a descrição de Jesus dizendo, o casamento do filho está acontecendo. E o rei chama os convidados. O casamento do filho, perceba que isso deveria ser uma honra participar disso. Porque um jantar significa 2 coisas. Ou é intimidade, ou é negócio. Um jantar é isso. Você só janta com quem você é íntimo, ou com quem você vai fazer negócio. Você não janta com qualquer um. Ou janta com os seus, ou é network. Vou jantar ali com a designer Gabriela, porque a gente tem um projeto para conversar, e a gente vai começar um negócio. Tá. É assim. O único instante que você janta é porque você quer fechar negócio. Dificilmente. A não ser que você vai jantar no lugar e está cheio e de repente alguém, posso sentar na sua mesa? E aí, esses caras, eles fizeram um pouco desse casamento. E olha só as desculpas. Vamos à desculpa. O primeiro disse, comprei um campo. Cara, adquirir uma propriedade é bênção, casa própria, o carro, isso, aquilo mais e tudo mais, mas olha essa desculpa. Quem compra um campo sem olhar? Quem compra uma casa sem ver, gente? E quem vai olhar uma casa à noite? Era o jantar, esqueceu? Ninguém olha a casa para comprar de noite. Pelo que me ensinaram, você vai de dia, no sol quente, ou de dia, na chuva. Primeiro de dia, no sol quente, você vai ver todas as imperfeições da casa. Se está rachado, se não está, se está do lado do sol, se não está, se lá no quintal tem bicho, não tem, você vai ver tudo de dia. E na chuva você vai ver todo como está o telhado. E na hora de um casamento, eu vou ver uma casa que eu comprei, um terreno que eu comprei. A segunda desculpa é juntas de boi. E aí, aqui, essa pessoa que comprou a junta de boi, ela estava fazendo um investimento. Então, essa desculpa é tipo, eu preciso trabalhar mais, por isso eu não vou para o banquete. Estou ocupado demais, trabalhando.
eu fiz investimento agora, eu não vou poder faltar para ir num culto, para ir num banquete, para ir numa mesa farta. Não dá. E a terceira desculpa é casei. E aí, tenho que ter intimidade com a minha companheira. Preciso de tempo de qualidade com a minha família, por isso não vou num casamento. E o último foi aqueles que nem deram desculpa, só maltrataram os que foram convidar. Jesus está usando essa parábola para falar para os judeus o seguinte: vocês estão rejeitando o banquete no qual vocês mesmos sempre esperaram. Quando a gente fala de banquete, a gente pensa logo as bodas do Cordeiro, a volta de Cristo e o casamento. Mas deixa eu te falar um negócio. Esses caras, como eu disse, sábios, homens inteligentes, eles estavam com o banquete na frente deles. Imagina se Jesus ali fosse reconhecido por um fariseu. Se um fariseu falasse, cara, tudo que eu busquei, tudo que eu estudei, tudo que eu orei, tudo que eu pedi, cara, está aqui na minha frente agora. Uau! Cara, como não seria hoje o mundo? Como não seria hoje a nação de Israel? Como não seria hoje as coisas? Se a gente não fosse assim. Porque na aplicação na nossa vida, troque o banquete por culto, Bíblia, devocional, oração, mesa, comunhão, intimidade, jejuns, secreto, chame do que você quiser. Mas quantos de nós damos desculpas assim? Não, estou trabalhando, eu preciso trabalhar. Irmão, um jantar não vai te deixar mais ou menos pobre. Um jantar não vai acabar o teu empreendimento. Um jantar não vai acabar o teu casamento. Agora troque a palavra. Um culto não vai acabar o teu empreendimento. Um culto não vai acabar o teu casamento. Um culto não vai acabar o teu investimento. Sabe, damos desculpas o tempo todo para não estar em comunhão com Jesus. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que em Jesus sempre há um banquete, tudo em abundância. Em Jesus tudo é mais profundo, tudo é maior, tudo é mais grande não existe, mas enfim. Olha o que diz Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Esse verso pulou em mim. Diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo, chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhe dará abundantes chuvas. Algumas versões diz aguaceiro. João 3,34 diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não dá espírito por medidas. O que Zacarias está dizendo? Olha, a chuva serôdia, ela é chuva no tempo certo. Ou seja, eu tenho uma plantação, dezembro aqui é tempo de chuva, então é a chuva de dezembro. A pessoa está pedindo a chuva correta, chuva no seu tempo. Só que essa pessoa começa a pedir uma chuva e Deus derrama aguaceiro. Por quê? Porque Deus não dá espírito por medida. Meu irmão, o derramar de Deus nunca será miado pouco. Não, sempre é muito. Sempre é grande, sempre é abundante, sempre é mais. E quando a Bíblia então fala de um banquete, não está falando de uma refeição pouca, ruim. Está falando de uma abundância de Deus sobre nós. Está falando de um derramar que talvez a gente nem tenha condições de reter tudo. É muita coisa, é muita coisa. Mas sabe o que é a resposta de Deus para aqueles homens que rejeitaram? Lucas 14, 23 e 24 diz: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Mateus 22, 13 diz: porque muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Sabe, nessa noite, sobre nós existe um convite para uma mesa de banquete. Existe um convite para a abundância de Deus ser liberada. Existe um convite para você ir além. Deixa eu te falar, mesa de banquete e evangelho
não é só você vir todo domingo para cá e sentar nessa cadeira preta. Existe muito de Deus a ser derramado sobre nós. Existe muito de Deus ainda para a gente conhecer. Deixa eu te falar, a gente vai ser arrebatado, transformado e vai adentrar aos céus. E de eternidade em eternidade a gente ainda vai conhecer coisas novas no Senhor. E de eternidade em eternidade ainda vai aprender coisas mais de Deus. E de eternidade em eternidade, porque Deus tem um caráter, um atributo, que é ser infinito. O tempo não molda Deus, o tempo não para Deus. Ele é infinito, meu irmão. Tem muito de Deus para a gente beber. Segunda coisa que a gente aprende nesse banquete é que o reino de Deus não está com escassez de currículo. Ou, contrário, não está com escassez de vaga. Porque a primeira coisa que a gente viu é que tem gente que não vai querer. Os primeiros a convidar chegaram, vamos, tá pronto. Falou, não, não quero ir. Nem deu desculpa, só falou, não, não quero ir. Cara, mas é o reino. Eu não quero ir. Não quero ir. Irmão, eu tenho entrado em crise muito disso. Sabe por quê? Eu descobri o seguinte, que tem gente que não vai querer ir para o céu. Não quer. Não quer. E sabe o que é interessante? Essa galera aqui começou a falar o cardápio. Cara, tu vai perder a janta. Cara, tem um boi gordo morto lá. Cara, é muito churrasco. Quem já foi no churrasco onde tinha um boi morto? Um boi. Você já foi? Irmão, quem não foi, não tem noção que é carne. É muito mesmo. Muita. E aí, sabe o que isso fala pra gente? Às vezes nem adianta a gente falar do cardápio que temos. Qual é esse cardápio? Cara, tu precisa ir num lugar onde, cara, a palavra é pregada de verdade. Ah, você vai lá, cara, o louvor é cristocêntrico, é para Deus. Cara, é um lugar de boa teologia. Cara, é um lugar que a gente realmente tem comunhão. É um lugar de mesa. E você começa a falar. Sabe o que o cara vai dizer para ti? Eu não quero. Eu não quero. Então o problema não é a teologia. O problema não é a visão da igreja. O problema muitas vezes não é... É claro que essas coisas são bem relevantes, mas o problema é, primeiro, o querer. Porque pratos e pratos estão sendo postos à nossa frente, mas a gente quer comer. Porque, irmão, eu gosto de cozinhar. E a pior coisa para quem gosta de cozinhar é fazer comida para quem não quer comer. É horrível isso. Horrível, mano. Horrível. Sabe... Tem um versículo que diz assim, acho que é Provérbios, que diz, para o faminto até o amargo é doce. E é muito bom cozinhar para quem tem fome. Cozinhar para o faminto. Que aí tu bota a comida quentinha na mesa, o cara já está... Calma, esfria. Não, estou com fome, mano. Vai comendo. Tá bom? Tá, Aí tu prova, tu fala, falta um pouquinho de sal, mas o cara não tá bom, porque ele está com fome. O melhor tempero que eu aprendi para a comida é a fome. E às vezes a gente está dando banquete para quem não tem fome. E aí tem mesa sendo posta para a gente com fartio espiritual. É o que acontece. Mateus 22, 9 diz... Vão pelas esquinas dos caminhos, enquanto os encontrares, convidai para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, juntaram todos que encontraram, bons, maus, encheu de convidados a sala nupcial. E aí tem um ponto interessante aqui. Jesus está falando essa parábola, dando esses exemplos para os fariseus, e Lucas sempre tem detalhes poderosos. Lucas capítulo 14, versículo 21, ele faz uma lista de pessoas que foram convidadas no lugar dos primeiros convidados. E essa lista é especial demais. Olha o que diz essa lista. Lucas 14, 21. Voltou o servo com tudo e disse isso ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz aqui
pobre, aleijado, cegos e coxo. Depois disse o servo: Senhor, está feito, ainda tem lugar. Ele respondeu ao Senhor: então sai pelos caminhos e valados e obriga a eles a entrar, para que a minha casa esteja cheia. Deixa eu te falar uma coisa. Essa classe aqui de pobre, de aleijado, de cego e coxo não entrava em uma sinagoga. Pobre, cego, aleijado e coxo não participava de um culto judaico. E aí Jesus está dizendo: eu abri a porta para vocês, mas vocês não quiseram. As pessoas que vocês rejeitam, eu botei para dentro. As pessoas que a religião de vocês rejeitaram, eu botei para dentro. E é muito louco quando falam dos crentes, falam assim: o cara aprontou tudo, fez de tudo e agora é crente. Pobre, cego, aleijado e coxo. Tem uma frase, não é cristã, é de um filósofo que diz: os loucos estão no poder porque os sábios estão em crise. Tem muita gente com fartio espiritual e está abrindo vaga para um bando de esfomeados chegar. Sinceramente, de todo o meu coração, eu me sinto como um desses. De verdade. Eu não tenho pedigree espiritual. Eu já rodei muito espiritualmente. Aí plantar minha igreja, já fizemos um bocado de coisa, missões, já para cima e para baixo. Mas foi muito assim, de coração e muito amor mesmo. Eu lembro, essa semana eu estava conversando com a Ellen sobre o Distrito Industrial, de como a gente começou lá, e a gente começou a falar assim: acho que isso aqui eu não faria de novo. Eu acho que aquilo ali também não faria de novo, não. Isso aqui foi muita graça de Deus, que Deus botou a mão e deu certo, mas isso aqui eu talvez faria de outra forma. Mas a gente não tinha outra coisa, a não ser um amor gigante por Jesus e pelas pessoas. E sinceramente, de todo o meu coração, eu me sinto como um desse, que foi chamado porque os primeiros rejeitaram. De verdade. Quando eu cheguei na igreja, eu vi uma galera muito boa mesmo. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o ministério de louvor, porque eu era músico da noite, tocava na noite. Na noite não tem segunda chance. Na noite, para músico é assim: sabe tocar, não sabe, sai, dá o cavaco para ele que ele vai saber. Toca aí, vamos cantar. E era assim. Então, tu tinha que ser bom. Quando eu chego num ambiente de igreja, sempre era muito ruim. Sempre era muito ruim. O pandeirinho, o hino da harpa, eu odiava o hino da harpa, por quê? Porque cantava mal. Quando eu vi hino da harpa sendo bem cantado, eu digo: nossa, que hino bonito. Não era o hino, era o cantor. E eu comecei a ver isso e eu disse assim: nossa, que legal. E aí quando eu olhei para aquela galera tocando lá, muito bem, perfeitinho, violão, guitarra, baixo, teclado, num dia apareceu um violino lá que eu disse: que isso, cara? Os caras, uma música pop com violino, nossa, que isso, e fiquei muito encantado. Quando eu vi o povo pregando, cara, quanta sabedoria, meu Deus, que isso? Eu disse assim: eu nunca vou entrar nisso aí, não dá para mim. Não dá. Olhava para mim, os meus pecados, a minha vida caída, eu dizia: cego, pobre, nu, coxo, aleijado, manco, emprestado, mais um bocado de coisa. E eu identificava em mim, mas eu descobri que teve gente que deixou vaga na mesa. Aí eu falei: eu quero. Aí eu sentei. E aí eu não tenho condições alguma de estar diante dessa mesa. Mas eu descobri algo. Ele chamou esse tipo de gente. E aí, quando eu abro a minha Bíblia, quando eu estou numa mesa que eu vejo o fluir de Deus, quando vem sobre mim o entendimento da palavra de Deus, quando eu estou escutando alguém, quando eu estou lendo, uau, sinceramente, eu me sinto num banquete. Irmão, ainda que eu fosse um dos homens mais sábios do mundo, nada se compara à sabedoria do céu.
Nada se compara. Irmão, vou te falar, quantas vezes eu vi e vejo a palavra de Deus assim, se descortinando muitas vezes. Às vezes, numa conversa, numa mesa, Deus vem assim, mostra tudo. Às vezes, numa palavra como essa, Deus começa. Já ouvi muitas vezes a pessoa chegar assim e dizer: Pastor, cara, tu falou a minha vida inteira, tu falou meu coração. Eu fico, cara, é a graça. É o banquete, sabe? É a palavra dele sendo liberada, quer seja por dom, por revelação, por identificação, sabe? O fluir do Espírito, a bondade de Deus para com a gente. Cara, gente, isso é banquete. Você tendo a oportunidade hoje de ouvir uma palavra como essa, de ser ministrado por uma palavra como essa, gente, é banquete, é porta aberta. É os convidados dizendo, vamos, entrem, comam, comam. Olha, o boi gordo já foi assado. Não se referindo a mim, mas ao banquete. Sabe, Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra na divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Sabe, a palavra ela vai entrando, esquadrinhando as seções do nosso coração, cada compartimento, cada pensamento, sabe, ela diz que, olha, ela divide juntas e medulas, almas e espírito, ela vai discernir as intenções do coração, ela vai revelar as intenções do coração, e o que precisamos é enxergar em tudo isso que é um imenso privilégio estar diante da palavra do Senhor. É um imenso privilégio que você tem hoje de ouvir a Bíblia. E eu falo isso sem medo de errar. Irmão, você está tendo a chance que tem gente chorando por isso, morrendo por isso. Queria tanto um culto de 2 horas que explicasse uma parábola inteira. É um privilégio viver nessa comunidade. É um privilégio ter esse nível de palavra. Você está sendo agraciado, você está sendo presenteado com algo do céu, meu irmão. Eu sou um dos caras que eu não puxo sardinha para mim, eu sempre acho que tenho que melhorar alguma coisa, mas deixa eu te falar, cara, a gente tem um banquete aqui nesse lugar, meu irmão. Tem coisas aqui que você pagaria muito caro para ter. Então é hora de entender isso como um privilégio. É hora de dar valor ao banquete que está posto diante de você, meu irmão. Um dia haverá choro e desespero em busca de um banquete como esse. E o gado, e o casamento, e o empreendimento não vai suprir essa necessidade. Tem um hino antigo, que a gente brinca, né? Que diz, onde está aquele povo barulhento, onde está que não vê nenhum irmão, mas com voz de lamento, vão dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião. Só que os versos dizem, onde está aquelas irmãs do círculo de oração? Onde está aquela mocidade que cantava com alegria? Sabe, muitas pessoas estão como esse servo, dizendo, cara, eu não quero, eu tenho coisa para fazer, eu não quero. As bodas não me interessam agora. Eu tenho empreendimento, eu tenho coisas a fazer. Deixa eu te falar alguma coisa, meu irmão. Ah, se não fosse a graça do Senhor sobre nós. Tem gente que não quer. Hebreus, ele vai dizer o seguinte, que não haja em nenhum de vocês um coração duro que se rebele contra o Senhor. Deixa eu te falar um negócio muito profundo. Deus ministrou isso hoje à tarde no meu coração. Você deve estar pensando o seguinte, pastor, eu não disse eu não quero. Eu nunca vou dizer isso. Mas, não levante a mão, por favor. Em nome de Jesus, não levante a mão. Eu quero que você pense. Deus já deu um comando para você, que você tem certeza que foi Deus que falou? E você está não vivendo esse comando? Você está não obedecendo essa voz?
Deixa eu te falar. Você é um rebelde. Você está indo contra a voz direta de Deus. Sabe quem é você? Esse cara aqui. Que disse, não quero. Se Deus, presta atenção no que eu estou dizendo. Se Deus disse para você, você tem certeza que Deus falou com você e você está indo contra essa voz, não há expectativa de salvação para você, porque você está indo contra a voz direta de Deus. Quem mais você quer ouvir? O que mais precisa acontecer? É isso que aconteceu com esses caras aqui. Jesus está dizendo, ei, o banquete, sou eu, estou aqui na frente de vocês. Eu sou por quem vocês esperam. Eu sou por quem vocês clamaram. Eu sou o libertador. E aí? O que vocês querem mais? Jesus está sendo claro como a luz do dia, meus irmãos. E hoje eu apenas me coloco como um servo enviado pelo rei para te dizer, o banquete está pronto. O jantar está servido. Vamos entrar? Eu sei que a gente tem muitos desafios, meus amigos. Mas nada se compara à comunhão com Deus. Nada se compara a você estar diante dele. Às vezes, eu não gosto de fazer muito drama, não, mas quando eu olho para onde eu vim, de onde eu saí, digo, eu sou um desses caras pobres, cego, nu, coxo, aleijado, que viu uma porta aberta e disse, eu só quero entrar e sentar naquela mesa ali. E a gente cantou aqui, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração, não cabe outro amor. Tudo que tenho, que sou, é tudo teu. A gente cantou essas canções e... meus amigos, vocês são jovens, novos ainda, com muitas expectativas, mas deixa eu te falar, o tempo vai passar e você vai ver só a realidade sendo cravada no teu peito dia após dia. O banquete está servido. O banquete está servido. A porta é estreita, mas ainda está aberta. A porta é estreita. O jantar é difícil sentar. Não é fácil, mas ainda está disponível. A nossa chance é agora. De entrar, sentar na mesa e fluir em Deus, meus amigos. Deus tem mais que um arrepiar, mais que uma unção. Deus tem mais que dinheiro para te dar. Deus tem mais que fama, que nomezinho, que sigla na frente do teu nome. Uma das coisas que mais aprendi estudando teologia é que Deus é insondável. Não dá para acabar. Vou estudar Deus agora, sei tudo sobre papo furado. Vai estudar 4, 5, 10, 15, 20 anos, ainda assim, ainda vai ter coisa para mergulhar, mergulhar e mergulhar. E se você tiver fome, isso não para na sua vida, isso se torna uma busca incessante. Uma coisa que eu aprendi com o meu amado Espírito Santo é, quanto mais eu conheço, mais fome, mais sede é gerado no meu coração. Sabe, eu quero te convidar a ficar em pé com esse sentimento, com fome e com sede de Deus.